Shalom, shalom, santos do Altíssimo, ungidos de Yahvé em nossa geração, canais transparentes da graça, do amor e da redenção de Deus em nossa geração. Estamos aqui de volta com o tema do ano, entrando pelas portas abertas por Yahvé. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, diz Jesus, que ninguém poderá fechar. Eu tenho as chaves de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. As portas que eu fecho, ninguém abre. Nós estamos tratando da porta da santidade. E dentro da porta da santidade, vimos a santidade de Deus, a santidade de Cristo, o chamado à santificação, santidade total, espírito, alma e corpo. E estamos tratando agora, especificamente, da santidade das vestes. Tivemos a primeira abordagem na aula anterior e agora esperamos concluir este tema para logo depois entrarmos na próxima porta, a porta da verdade. Vamos buscar a presença do Senhor para este momento, que Ele ilumine o nosso entendimento. Pai de amor, somos teus. E é tão maravilhoso chegar diante de ti e dizer-te, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome glorioso, o teu nome excelso, teu nome todo-poderoso, elevaste o teu nome e a tua palavra acima de tudo quanto existe. No teu nome há vida, no teu nome há poder, no teu nome há redenção. Tu te revelaste a nós em tantos nomes redentivos, porque nenhum dos nomes consegue descrever-te ou definir-te. Cada um deles representa apenas uma faceta do teu relacionamento redentivo para conosco. E neste momento, quando estamos mergulhando nas portas que tu nos abres, especificamente aquelas que ressaltam dentro da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, rogamos a luz do teu Espírito. Ó Espírito Santo, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos o Espírito de revelação, que entendamos a tua palavra, que a despeito de todos os conceitos e os valores e os ensinos contrários aos teus que foram se acumulando dentro de nós, e moldando nosso modo de ser, de pensar, de agir, nossos próprios hábitos, que a tua palavra penetre estas camadas, demolindo-as para em seu lugar construir a tua palavra sólida, para que possamos ser transformados e andar de tal maneira que te agrademos e que glorifiquemos o teu nome em tudo que somos, em tudo que dizemos, em tudo que fazemos, que venhamos a refletir a tua santidade numa conduta irrepreensível e que se torne um testemunho para o mundo. Daremos a ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, santidade das vestes, vamos dar continuidade de onde paramos. E a última declaração que fizemos está aí na tela, Apocalipse 19, 8. E foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Este versículo estabelece uma conexão direta entre vestes puras e de justiça dos santos, enfatizando a relação entre aparência externa e condição interna. Essas duas palavrinhas aqui foram repetidas várias vezes e elas devem estar bem firmes na nossa mente. Aparência, importa a externa? Sim, pois a nossa aparência externa reflete uma condição interna, reflete nossos valores, nossos conceitos, aquela visão que temos da revelação da palavra de Deus. Nós terminamos a última
apresentando aqui um comentário do reverendo Hernandes, um pastor presbiteriano muito usado por Deus, está aí nas mídias, um autor que escreve sobre a santidade das vestes. Agora, vamos dar prosseguimento, falando do simbolismo do linho fino, do texto que acabamos de ler em Apocalipse. Fala de pureza, o linho fino fala de pureza, representa a pureza espiritual dos crentes. A justiça, também no versículo está ressaltado que as vestes brancas simbolizam as ações justas dos santos. Estamos vendo que aquilo que é externo está representando algo que é interno. É como ocorre no batismo. Quando somos batizados, primeiro somos imersos, submersos e depois emergimos das águas, simbolizando que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. É um ato externo, é uma cerimônia externa, mas ela dramatiza o que ocorreu internamente no momento da nossa conversão. Viemos a Cristo, morremos para o pecado, sepultados com Ele e ressurgimos para uma nova vida. E também a glória. O aspecto resplandecente destas vestes reflete a glória de Deus nos crentes. Este é o simbolismo. Mas também fala da separação para Deus. Segundo aos Coríntios 6,17, vamos todos ler: portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Ser santo significa ser separado para Deus. Eu tenho que ser separado do mundo, do pecado, dos valores deste mundo, dos costumes deste mundo, dos conceitos deste mundo, para Deus. E no caso aqui, Paulo está dizendo, sair do meio deles, daqueles que estão alheios, distantes e contrários a estes valores. E a expressão, não toqueis o que é imundo. Este versículo enfatiza a importância de se separar do que é impuro, o que pode incluir a forma como nos vestimos e como nos apresentamos. É possível vestir de modo impuro? Claro! O modo como nos apresentamos pode ser impuro. E o texto é que não toquemos no que é impuro. Implicações da separação para Deus. Primeiro, precisamos nos afastar da impureza, daquilo que é impuro. Afastar-se. Evitar práticas e influências que não honram a Deus. Convivemos com muita gente que não conhece a Deus, que não vive pelos valores da palavra de Deus. Nós temos que evitar as práticas, as influências destas pessoas. Em segundo lugar, ter uma distinção visível. Visível, viver de modo que reflita a nossa identidade, visível, tangível, que todo mundo pode ver com os olhos naturais, como um povo de Deus. E em terceiro lugar, aceitação divina. A promessa de Deus de nos receber quando nos separamos para Ele. Então, afastemo-nos do impuro, tenhamos uma distinção visível em nossa aparência, tendo a consciência que Deus nos aceita. Tocamos um pouco na vestimenta de Zacarias, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais o vestuário simbólico de Zacarias. Vamos ler o texto, Zacarias 3, de 3 a 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então o anjo disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Esta cena ilustra o quê? Uma transformação espiritual através da mudança de vestes. Então a mudança externa das vestes reflete uma mudança, uma transformação interior. O significado destas vestes, Zacarias. Primeiro, as vestes sujas representam o pecado
e a impureza espiritual. A remoção das vestes simboliza o perdão e a purificação do pecado. E as vestes finas indicam a nova condição de justiça e de santidade concedida por Deus. As vestes, dentro da Bíblia, falam de um preparo para um encontro com Deus. Vestes limpas e santas na Bíblia frequentemente simbolizam a preparação espiritual para estar na presença de Deus. Isso ressalta a importância de nos prepararmos internamente para o culto e a comunhão com o divino. Portanto, é preciso olhar para as vestes além do aspecto físico, porque a santidade das vestes na Bíblia não se refere apenas ao aspecto físico, mas principalmente ao estado espiritual e moral. Então, é uma representação externa de uma realidade interna. Quais as dimensões da santidade das vestes? No aspecto físico, que a aparência externa, que ela reflita a modéstia a respeito disto. O estado espiritual, a condição interna do coração e da mente perante Deus. E o comportamento moral, as ações e decisões que se alinham com os princípios divinos. Já vemos que santidade fala de conduta, fala de moral. As vestes como símbolo exterior. As roupas servem como um símbolo exterior do que Deus espera do seu povo. O que ele espera? Primeiro, pureza, consagração, dedicação. Elas são, então, uma manifestação visível de um compromisso interior com os valores divinos, compreendendo o simbolismo das vestes. Entender o simbolismo das vestes na Bíblia nos ajuda a refletir sobre como nos apresentamos, não apenas fisicamente, mas de maneira holística, com toda a nossa vida dedicada a Deus. Temos que pensar no mundo interior e no exterior e que haja coerência entre as duas coisas. Quais as expectativas divinas refletidas nas vestes? Primeiro, pureza, limpeza moral e espiritual. Segundo, consagração. Nós vimos 3 palavrinhas lá, estamos destacando-as aqui. Uma dedicação exclusiva a Deus e a dedicação, que é o compromisso com o serviço divino. Elementos da preparação espiritual. Primeiro, purificação. Limpeza espiritual através do arrependimento e da confissão. Segundo, consagração. Dedicação de si mesmo ao propósito divino. Terceiro, a adoração. Uma atitude de reverência e louvor a Deus. E quarto, expectativa. Uma antecipação do encontro com a presença divina. Como estamos vendo, o lado espiritual e o lado físico representando este lado espiritual. O revestir espiritual. A palavra revestir aí tem a ver com vestir-se. Colossenses 3,12, vamos ler, revestivos, vestivos, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Muito bem. Paulo usa a metáfora de vestir para descrever uma transformação espiritual e moral do crente. Quais as características que Paulo apresenta aqui sobre o revestir espiritual? Primeiro, a misericórdia, compaixão e empatia pelos outros. Segundo, a humildade, uma atitude modesta e submissa. Terceiro, a benignidade, que é a bondade e a gentileza em nossas ações. A mansidão, que é a brandura e docilidade no trato com os outros. A longanimidade, como uma virtude. A longanimidade mencionada em Colossenses 3,12 refere-se à paciência, à perseverança diante das adversidades. Esta virtude é parte essencial do revestir espiritual do cristão. Qual a aplicação prática do simbolismo das vestes? Primeiro, a autorreflexão. Examinar as nossas escolhas de vestuário à luz
dos princípios bíblicos. Segundo, a integridade, buscar coerência entre a nossa aparência externa e os nossos valores internos. Terceiro, o nosso testemunho, usar nossa apresentação como oportunidade de testemunhar a nossa fé. E em quarto lugar, a adoração, considerar nossas vestes como parte da nossa adoração a Deus, como se veste um santuário. A importância da coerência. A santidade das vestes enfatiza a importância da coerência entre nossa aparência externa e nossa condição espiritual interna. Isso nos desafia a viver de maneira íntegra em todos os aspectos da nossa vida, interior e exterior. Quais são esses aspectos da coerência espiritual? Primeiro são os pensamentos. Tudo começa com a mente. Cultivar uma mente alinhada com os valores divinos. E se a minha mente está alinhada com os valores divinos, vai ser muito fácil eu saber como me conduzir de uma forma externa. Palavras. Comunicar-se de maneira que honre a Deus e edifique os outros. Terceiro, ações. Agir de acordo com os princípios bíblicos em todas as situações. E quarta, aparência. Apresentar-se de forma que reflita a santidade interior. Como você vê, tudo está conectado. É uma questão de coerência. O que eu penso, o que eu digo, o que eu faço e como eu me apresento com as minhas vestes. Elementos da identidade cristã nas vestes. Fé. Expressão visível de nossas crenças. O modo como eu me visto reflete em que eu creio. Valores. Reflete quais os princípios morais cristãos que eu defendo. Serviço. A minha disposição para servir a Deus e ao próximo. E a santidade, a busca pela pureza e a consagração a Deus. A armadilha do inimigo de vestir indecente. O que eu vou apresentar agora, não tudo que vou falar, mas esta parte especificamente, eu extraí de um pequeno comentário de uma médica africana. Achei muito interessante traduzir e creio que pode nos falar, porque existe muito material, até mesmo em português, várias, Tanuri, por exemplo, pastora Tanuri, muita, sobre as vestes, como se deve vestir uma mulher cristã, como deve se apresentar. E quando eu penso numa médica africana, por exemplo, eu vou pensar que na cultura africana as mulheres sejam mais, como eu digo, mais sóbrias, mas a influência do mundo, muitas vezes tão perversa, especialmente no Brasil, porque o Brasil tem uma fama terrível do carnaval. Quando você chega e fala Brasil, o povo pensa logo no carnaval, no nudismo, da sensualidade das mulheres. É uma coisa horrível, né? Então, é interessante ver em África, porque eu me lembro quando estava em Moçambique, há muitos anos, antes mesmo do mover do Espírito vir à minha vida, lá nos primórdios, logo no começo, nos primeiros anos, houve um grande encontro das mulheres batistas no Malawi, um paísinho pequeno, perto de Moçambique. E foi interessante, porque recebemos uma carta para todas que estariam naquele evento, que lá no país de Malawi, ninguém descia do avião se tivesse com a roupa, ou a saia, ou uma roupa que fosse com decote provocante, ou com saia, mini saia acima do joelho. E dizia o presidente, o governo, que eles eram pagãos, viviam de todo jeito, mas chegou o cristianismo, então eles não podiam permitir que esses costumes de fora pudessem entrar no país, até mesmo nos voos que chegavam a Malawi, tinha aquelas capulanas, aqueles panos, né, aqueles lenços, porque quem fosse parar lá e não estivesse adequadamente vestido, então tinha que amarrar a capulana, tinha que se cobrir com um lenço, etc. Muito interessante. Mas vamos aqui o que esta irmã tem a dizer. Começando com 1 Timóteo 2,9. Da mesma forma que as mulheres se ataviem em traje modesto,
com pudor e sobriedade. Este é o conselho, este é o princípio dentro do Novo Testamento. Pode se ataviar? Sim. Pode se ataviar, é claro, a noiva ataviada para o seu marido, mas de uma forma modesta, com pudor. E quando a gente fala de pudor, fala de um corpo que realmente não esteja expondo áreas sensuais, aquilo que vai provocar o desejo sexual dos homens, que são atraídos pelo que vê. Porque se eu sou o santuário do Espírito, se eu verdadeiramente tenho a consciência, entendo, não é só de palavra não, é saber, aqui é um santuário. Eu não posso me apresentar de qualquer maneira, isso vai ofender o Espírito Santo. Como eu posso ser um santuário e me apresentar de qualquer maneira, sem pudor, sem sobriedade? Enfim, mas aqui está o mesmo texto e que busquei na versão de J.B. Phillips. Diz o seguinte: as mulheres sejam modestas no vestir, de porte simples e despretensioso. O adorno da mulher cristã não é questão de penteados primorosos, vestidos caros ou joias preciosas, mas sim de uma conduta irrepreensível. Já dissemos na aula anterior que Paulo não está dizendo que você não usa joia, que você não se penteia, mas que deve entender que o seu verdadeiro valor está em sua conduta, que você não esteja tão preocupado com esse exagero externo, mas tem que estar preocupado com o que é internamente. Até porque quando você está seguro de ser quem você é, você não tem necessidade de estar chamando a atenção das pessoas. O mundo e as estratégias do inimigo. Voltando aqui a esta médica. O mundo atual. Vivemos em um mundo onde o diabo está fazendo muitas horas extras para atrair as pessoas à iniquidade e prender suas vidas à condenação eterna no fogo do inferno. Qual é a arma do inimigo? Uma das armas empregadas pelo inimigo para atingir seu objetivo destrutivo é o vestir-se indecente. Sabemos que o diabo odeia a mulher e tem procurado, através de toda a história da humanidade, oprimir a mulher de várias formas. E muitas vezes hoje é macular a imagem de uma mulher, porque francamente não existe beleza alguma numa exposição do seu físico. Eu sempre digo, guarde a sua sensualidade para o seu marido, exclusivo. Você não tem que estar se expondo a ninguém mais. E, sobretudo, sair a público e sendo o motivo de olhares sensuais daqueles que passam e começam a contemplar as áreas expostas do seu corpo. A tática de Satanás. Satanás faz as pessoas comercializarem sua carne por meio de roupas indecentes. Por meio de roupas indecentes. A exposição do corpo. Eles expõem partes sensíveis de seus corpos para atrair as pessoas ao pecado e à destruição. Quantas vezes já vimos comentários de homens que avançaram em estudantes que chegam tão expostas na escola e depois dizendo também a maneira como estava vestida. Então, muitas vezes Satanás cega o entendimento das mulheres. Eu acho que a mulher foi atingida muito na sua visão, porque lá no Éden, veja onde é que Satanás vai atacar a mulher. Olha, é a primeira coisa. Olha, contempla. Ele sabe, ele conhece a humanidade. A mulher tem algo nos olhos, ela é iludida pelos olhos. Então, muitas vezes, Satanás cegou a mulher, ela às vezes parece uma inocente, parece não ter percepção e consciência do que ela está fazendo. E começa a se expor. E aqui no nosso país, no Brasil, misericórdia. O que é que aconteceu? Me referi na outra aula sobre a experiência que eu tive, a luz, o entendimento que eu tive das mudanças da cultura na sociedade com vistas a formar uma sociedade que não distingue entre homem
e mulher. E uma das coisas que ocorreu, e que eu vi claramente, e que já falei tantas vezes no passado, é que a mulher começou a se despir, a nudez começou a ficar no mercado, a carne foi exposta ao mercado. Notem que quando o homem caiu, a carne foi o instrumento. Deus traz redenção para o espírito, mas não proveu para cá. Ele disse: pó será a comida da serpente. E o que é o pó? A carne. O pó é a comida da serpente, então tem a ver com a carne, tem a ver com a nudez, tem a ver com a exposição, tem a ver com a sexualidade, porque daí vem todo o resto, a prostituição, o adultério, etc, 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 a perversão sexual. Vejam como é tão explorado a mulher nesta área. Mas ela começou a se expor tanto, os homens viram tudo que queriam, o que não queriam, exposto no mercado aberto, que depois começaram a se inflamar uns com os outros, buscando novas experiências. E nós temos a sociedade que temos totalmente depravada e totalmente distante. Então, verdadeiramente, temos hoje que parar e refletir. E eu estou abordando aqui dentro do tema da santidade, porque o Espírito do Senhor me moveu a ir dentro da santidade em todos os seus aspectos, porque isto é muito importante. Deus quer levantar uma igreja santa, poderosa, que pode viver de tal maneira que o diabo não tenha trunfo. Às vezes nós nem sabemos por que é que temos alguns problemas. Satanás conseguiu trunfos na nossa vida, porque nós estamos pecando contra os valores, e aqui está uma das áreas sensíveis que falam no mundo espiritual. Quer tenhamos conhecimento ou não, Satanás consegue um trunfo para nos oprimir. Vestimentas indecentes. Eu estou comentando fora do que a médica falou, mas deixe-me voltar a ela. Hoje você vê pessoas andando na rua, indo a mercados, escritórios, escolas e até igrejas, com todos os tipos de vestimentas indecentes, sedutoras e sugestivas. Eu vou me ater agora a ela, pois voltamos à nossa abordagem final. Roupas sugestivas. Você as vê indo à igreja vestidas com vestimentas altamente sugestivas, como se estivessem indo a festas de discoteca. Questionamento: você pode se perguntar se o pastor da igreja está desperdiçando seu tempo na igreja pregando mensagens moralmente edificantes e que elevam a santidade. Desafiou o pastor. Elas se vestem de maneiras abertamente sedutoras, como se desafiassem o pastor e dissessem: pregue o que quiser, eu aparecerei do jeito que eu quiser. Meu Deus do céu. Percepção dos descrentes. Como é que os descrentes veem tudo isso? Observação: quando essas pessoas entram na igreja com todos os tipos de roupas sugestivas, descrentes ou pessoas de outras religiões podem estar observando-as. E há um questionamento. Elas não esperam que ninguém entre em um local de culto vestidas assim. Em nenhum local. Reflexão. Elas podem estar se perguntando: é para a igreja, estas pessoas lá de fora, é para a igreja que elas estão indo? Porque elas parecem tão sedutoras, com rostos pintados demais, que quase fazem parecer mascaradas. Impacto da credibilidade da igreja. Como é que isso aparece lá fora? Primeiro, falta de seriedade. Veja, é por isso que a maioria dos descrentes não leva a igreja a sério. Olha para os crentes da igreja e não vê diferença entre eles e os demais. Percepção de hipocrisia. Eles acham que os cristãos são hipócritas e enganadores. Expectativa de espiritualidade. Pelo menos um ser humano normal sabe o que é espiritualidade ou como uma pessoa espiritual deve ser, mesmo que ela não seja uma crente. Perigo de ser uma ferramenta de Satanás. Uma das piores coisas que pode acontecer a um cristão é se tornar, sem saber, uma ferramenta nas mãos de Satanás, o diabo. Tão inocente, não sabe, não percebe. A mente está cega, os olhos estão cegos. Degeneração na vestimenta, perda de distinção etária. Outro aspecto perturbador dessa degeneração é que até mesmo pessoas que deveriam ser avós agora estão usando os mesmos vestidos sedutores como as moças. Ausência de diferenciação. Parece não haver mais diferença de idade. As
especialmente no que diz respeito ao senso de vestimenta. A aparência do verdadeiro Filho de Deus, reflexo da filiação. Se você é um verdadeiro Filho de Deus, isso deve aparecer em sua aparência. Segundo, vestimenta adequada, deve aparecer na maneira como você se veste. Agora eu encerro aqui a palavra da médica e vou andando. E achei interessante, eu coloquei aqui porque achei bonito, seja linda sem ser vulgar. Mas um lembrete aqui importante. Lembre-se disso, isso aí aqui é a palavra final daquela médica. Lembre-se disso, você não pode se vestir indecentemente para expor partes sensíveis do seu corpo ao mundo e alegar ser filho de um Deus decente. Sério, não? Muito séria a advertência. Evite a armadilha. Não caia na armadilha de se vestir indecentemente. Glorifique a Deus, que sua vestimenta dê glória a Deus e leve outros a Cristo. E então uma oração. Senhor, eu me recuso a cair na armadilha de uma vestimenta indecente. Que minha aparência dê glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok, vamos virar e vamos entrar às vestes e à adoração. Na Bíblia, nós vemos frequentemente pessoas preparando-se com vestes especiais para adorar a Deus. Isso nos lembra que nossa preparação para o culto, tanto externa quanto interna, é uma forma de honrar a Deus. Aspectos dessa preparação para a adoração. Primeiro é a aparência externa, vestir-se com respeito e reverência para o culto. Segundo, a atitude interna, preparar o coração com humildade e expectativa. E terceiro, o foco espiritual, direcionar a mente para Deus e sua palavra. As vestes como preparação para o serviço, para o culto. Na Bíblia, as vestes sacerdotais eram uma parte essencial da preparação para o serviço no templo. De maneira semelhante, nossas vestes hoje podem nos lembrar de nossa preparação para servir a Deus em nosso cotidiano. As vestes e a mídia cristã. Assim como os discípulos foram instruídos sobre o que levar em suas viagens missionárias, nossas vestes hoje podem nos preparar para a nossa missão no mundo. Isso inclui tanto nossa apresentação física, quanto nossa preparação espiritual. Qual o impacto da vestimenta na sociedade? Primeiro, a influência cultural. A maneira como nos vestimos influencia a cultura ao nosso redor, podendo elevar ou degradar os padrões morais da sociedade. Responsabilidade cristã. Como cristãos, temos a responsabilidade de ser luz, de ser sal do mundo, inclusive através da nossa aparência. A beleza interior, a verdadeira beleza vem do interior, do espírito gentil e tranquilo, que é precioso à vista de Deus. A vestimenta como expressão de fé. Primeiro, reflexo de valores. Nossa vestimenta deve refletir os valores que professamos como seguidores de Cristo. Testemunho silencioso, a maneira como nos vestimos pode ser um testemunho silencioso de nossa fé e compromisso com Deus. O desafio da moda contemporânea. Primeiro, a pressão social. Você vê que as coisas vão mudando, a imagem que aparece lá da internet, você vai ver que vai mudando. Há uma pressão social, a moda. A pressão para seguir tendências de moda muitas vezes conflita com os princípios cristãos de modéstia. Segundo, equilíbrio. É possível ser estiloso, é possível ser moderno enquanto se mantém a modéstia e o decoro. Estamos defendendo o desleixo, mas as nossas escolhas têm que ser conscientes. Fazer escolhas conscientes sobre nossa vestimenta
prioriza os valores cristãos. O corpo como templo do Espírito Santo. Como falamos tanto disso, mas isso precisa ter coerência com nossa aparência externa. Santidade corporal. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, devendo ser tratado com respeito e com dignidade. Aqui está um templo. Como é que esse templo deve se apresentar? De uma forma que reflita a sua identidade de templo. E aqui eu compartilho uma experiência em Israel. Já levei muitas caravanas para Israel, já fiz acho que 24 congressos proféticos. E quando a gente chega, tem que colocar nos avisos a questão da roupa, porque temos que visitar santuários. Às vezes lá em cima, onde estão os muçulmanos, ou uma sinagoga, ou um templo católico, e é sempre dito que você não deve ir com roupa sem manga, com decote, com bermudas acima do joelho, etc, etc, etc. E uma vez eu estava falando no ônibus, dando estas orientações, e o Espírito, de repente, me fala e me chama a atenção para a falta de coerência no mundo evangélico, não vou dizer toda a área evangélica, mas uma parte daqueles que se dizem filhos de Deus. E diz assim, muito bem, você vê aqui o respeito a um templo, que é um lugar de culto, como um templo católico, como um templo muçulmano, como um templo judeu, seja de qualquer religião. Todos eles adotam a mesma postura de recomendar sobriedade e decoro na roupa com que se entra no recinto por considerá-lo sagrado e local de culto a Deus. Mas o Espírito diz assim, vocês dizem que o seu corpo é o templo. É o templo. Que o templo não é essa casa. Embora seja um local de culto, deve ser respeitado. Porque toda a atenção deve voltar para Deus. Mas se você diz que esse seu corpo é o templo, é um santuário, você não tem cuidado da apresentação desse santuário. É uma incoerência. Com certeza, é uma falta de visão espiritual. Glorificar a Deus, a maneira como nos vestimos deve glorificar a Deus, que habita em nós. Cuidado e respeito, cuidar de nossa aparência de forma respeitosa é uma forma de honrar a Deus. Qual é o perigo da vaidade excessiva? Primeiro é o foco desviado. A preocupação excessiva com a aparência pode desviar nosso foco. Hoje existe até o culto ao corpo. A pessoa quer expor o seu corpo, porque é um culto. Tudo aquilo que realmente se torna o foco da nossa vida se torna um culto. E hoje há muito culto ao corpo. Temos que voltar os nossos olhos para Deus, não mudar o foco. E muitas vezes essa aparência excessiva, essas coisas todas, essa exposição, é mudança de foco, chamando a atenção para você, olha como eu sou bonito, como eu estou fit, como eu estou assim assado, homens e mulheres, né? Aquela cultura do corpo. A idolatria, a vaidade excessiva pode se tornar uma forma de idolatria, e de fato o é. Temos muita idolatria exposta nas academias, e fora, nas festas, em todo canto. É uma loucura o nosso tempo. Superficialidade. Priorizar demais a aparência pode levar à superficialidade espiritual. Mudança de foco. Estamos realmente mudando. A educação das novas gerações. Primeiro, é o exemplo dos pais. Os pais devem ser exemplos de modéstia e decência para os filhos. Tudo começa em casa. Quais são os valores? O ensino de valores. É importante ensinar às crianças e os jovens o valor da modéstia desde cedo. Porque a influência do mundo lá fora é muito grande.
É preciso fincar valores nas crianças e nos jovens e ter um diálogo aberto, manter um diálogo aberto sobre vestimenta e sobre valores cristãos com os jovens. Cuidado, não se exponha. Porque temos tantas vezes, não é, gravidez de adolescentes, tudo, porque as meninas se vestem de uma forma tão provocante que, claro, quando elas saem com o rapaz, o que é que elas estão expondo? Aquilo que atrai, para onde vai a mão dele, para aquilo que está exposto. Então, temos que entender todas estas coisas, um diálogo aberto. A modéstia na Bíblia. Ensinamentos bíblicos. A Bíblia oferece orientações claras sobre modéstia e decência na vestimenta. Muitos. Foco no coração. A ênfase bíblica está na beleza interior e no caráter, e não na aparência externa. O testemunho cristão. Nossa aparência deve refletir nossa identidade em Cristo. A importância da modéstia. A modéstia na vestimenta não é apenas uma questão de regras, mas de respeito, primeiro por si mesmo, segundo pelos outros. Reflete nossa compreensão de que somos criados à imagem de Deus e que nossos corpos são templo do Espírito Santo. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, testemunho cristão. Terceiro, respeito próprio. E quarto, influência positiva, sintetizando a declaração. Qual o equilíbrio entre modéstia e a expressão pessoal? A Bíblia ensina sobre a importância da modéstia nas vestes, mas reconhece também a individualidade de cada pessoa. Encontrar o equilíbrio entre estes aspectos é um desafio importante para os cristãos contemporâneos. Equilíbrio. Não estamos falando de extremos. Estamos falando de aquela postura totalmente extrema, mas encontrar o equilíbrio da decência e da sobriedade. Considerações sobre modéstia e expressão pessoal. Primeiro, o contexto cultural. Compreender e respeitar as normas culturais locais. Existem normas culturais. Só não vamos aceitar normas culturais que nos levem à indecência, claro. A intenção do coração. Precisamos avaliar as motivações por trás das escolhas de santuário, do nosso vestuário. Por que eu me visto assim? Por que eu vou me expor? Qual é o objetivo? Por que eu tenho que imitar os outros? Por que eu tenho que seguir essa moda? Por quê? Então é aqui onde temos que sondar os nossos corações. Temos que pensar no nosso testemunho, considerar o impacto de nossas escolhas no testemunho cristão. Pode ter a certeza que as pessoas podem não chegar a nós, mas elas observam, fazem comentários e no seu coração condenam. A modéstia no ambiente do trabalho. Aqui está outro problema. Quantas pessoas vão para o trabalho e se vestem de forma provocante, que terminam provocando o próprio chefe ou colegas de trabalho? É a falta de coerência. Profissionalismo. A vestimenta modesta contribui para um ambiente de trabalho profissional e respeitoso. Segundo o testemunho, nossa aparência no trabalho pode ser um testemunho silencioso da nossa fé. O equilíbrio. É possível se vestir de forma profissional, moderna, enquanto se mantém a modéstia. A modéstia na era digital. Um desafio. Primeiras redes sociais. Cuidado com o que postamos nas redes sociais, mantendo a modéstia mesmo no mundo virtual. E aqui, minhas preciosas, amadas pastoras, líderes, mulheres, alunos do BP Fé, eu gostaria de chamar a atenção com muito amor e com muito temor a esta questão de publicação. Por que você vai publicar uma foto sua com exposição do seu corpo para todo mundo contemplar áreas sensuais, aquilo que você não deveria estar expondo, aquilo que deve fazer parte da sua privacidade? Você pode até andar nu em casa sozinho, você pode se vestir como quiser sozinho em sua casa, mas agora você depois postar aqui
aquilo que choca e que não reflete os valores cristãos. Minha amada, meus amados, vamos deixar que o Espírito Santo imprima em nós a santidade do nosso corpo e fugir dessa exposição e jamais jogar ali nas redes sociais uma foto provocante ou que venha a nos expor. Não tem sentido, desonra a Deus, macula o nosso testemunho. Selfies. Atenção à modéstia ao tirar e compartilhar selfies e fotos pessoais. Cuidado. Como cristãos, temos que ter um foco em Deus. Tudo o que fazemos deve ter um propósito. Terceiro, influência online. Usar nossa aparência online para promover valores cristãos, incluindo a modéstia. A modéstia. Modéstia nos relacionamentos. Respeito mútuo. A modéstia na vestimenta promove o respeito mútuo nos relacionamentos. Sim. Se eu me visto de uma forma modesta, eu já estou imprimindo respeito. Estou mostrando limites. Foco no caráter. Priorizar o caráter e os valores sobre a aparência física nos nossos relacionamentos. Exemplo cristão, ser um exemplo de modéstia e decência para o parceiro e para os outros. Combatendo a pressão social. Muito importante. Primeiro, a autoconfiança. Desenvolver a autoconfiança baseada em valores cristãos e não na aprovação dos outros. Como é que os outros querem que eu me vista? Não vão. É preciso. Eu preciso ter valores. É tão interessante. Eu sou a história da minha infância. Eu fui uma criança meio esquisita para os outros. Eu era gordinha, minha irmã era magrinha, eu era gordinha, né? Minha mãe queria fazer roupinha, né, sem manga decotada, e eu não queria de jeito nenhum. Era apenas uma criança. Mas dentro de mim já havia uma marca ali muito forte do que é próprio. Encontrei-me com Jesus aos 15 anos, lendo a Bíblia, mas desde que me entendo, gente, fome de Deus, enfim. Não vamos aceitar a pressão. Eu era uma criança e não aceitava a pressão em casa, nunca aceitei a pressão da sociedade, de forma alguma. Comunidade de apoio, buscar uma comunidade que valorize e apoie a modéstia. Firmeza nas convicções, manter-se firme nas convicções, mesmo quando confrontado com as pressões sociais. Você mantém o seu padrão. Você é firme, significa que eu tenho convicção, sei quem sou, sei os valores que eu defendo, não me deixarei levar por pressões sociais. A modéstia na igreja aqui falando do templo, na comunidade da fé, o respeito ao ambiente sagrado. A vestimenta da igreja deve refletir respeito pelo ambiente sagrado. Eu confesso que se eu vejo uma pregadora com uma veste indecente, eu fecho logo, eu não quero, porque eu vou ficar olhando para quê? Por que eu vou ficar contemplando? Não quero ouvir, não quero porque os meus olhos, na realidade, já fiz concerto com os meus olhos, fiz concerto com meus olhos, e eu, quando me converti, fiz concerto com os meus olhos e com os meus ouvidos. Eu entendi, alguém muito santo entrou dentro de mim. Não será qualquer coisa que eu vou ver, não será qualquer coisa que eu vou ouvir, não será qualquer coisa que vai sair da minha boca. Então, é preciso entender isto, respeito, foco na adoração. Evitar distrações causadas por roupas inapropriadas durante o culto. Meu Deus do céu, como? Eu já sei de igrejas que o pastor tem que pôr um banco na frente para cobrir as pernas das mulheres que sentam do primeiro fila. Por quê? Como é que está o pastor pregando lá e lá de cima começa a ver as coxas e às vezes até além delas, das pessoas? Como é que ele vai pregar? Não pode. Ou você chegou, vai fazer o culto, quando olha para o seu lado, o que você vê? O foco tem que ser Deus e adoração.
exemplo para a congregação. Líderes e membros ativos devem ser exemplos de modéstia para toda a congregação. Para toda a congregação. A beleza da simplicidade. A verdadeira beleza está na simplicidade e na pureza de coração, não na ostentação e na exposição do corpo. Modéstia e autoestima. O valor intrínseco. Entender que nosso valor vem de Deus e não da nossa aparência externa. Confiança genuína. A modéstia pode promover uma confiança genuína, baseada no caráter. Liberdade da comparação. A modéstia nos liberta da constante comparação com padrões de belezas irreais. O impacto da modéstia na sociedade. Primeiro, o respeito mútuo. Segundo, valores morais. Terceiro, foco no caráter. Quarto, a igualdade e a dignidade humana. Cultivando uma cultura de modéstia. Primeiro, na educação. Ensinar sobre a importância da modéstia desde cedo, em casa. Exemplo, ser um modelo de modéstia para os outros. Eu falo mais pelo exemplo do que pelas palavras. Encorajamento, apoiar e encorajar aqueles que escolhem se vestir modestamente. A reflexão, promover a reflexão sobre o impacto de nossas escolhas na vestimenta. Modéstia como testemunho. Luz do mundo. Nossa modéstia pode ser uma luz em um mundo que valoriza a exposição excessiva. Estamos testemunhando. O valor não está aí. O valor está no nosso caráter. Oportunidade de diálogo. A modéstia pode abrir portas para conversas sobre fé e sobre valores. Respeito mútuo. A modéstia promove o respeito mútuo e a dignidade nas interações sociais. Compromisso com a modéstia. Primeira reflexão, refletir sobre nossas escolhas de vestimento à luz dos ensinamentos bíblicos, tomar uma decisão, consciente de priorizar a modéstia em nossa vida e a ação, implementar mudanças práticas em nosso guarda-roupa e hábitos de vestimenta. Influenciar positivamente outros através de nosso exemplo de modéstia. Existe um código de vestimenta da Bíblia? Sim, existe. Deus é muito específico. Cubra sua nudez e vista-se modestamente, distinguindo seu gênero. Não deixe que o mundo determine o que você vai vestir. Estamos aqui sintetizando o que você pode encontrar na Bíblia. Esse é o código. Vou repetir. Cubra sua nudez, vista-se modestamente, distinga seu gênero. Não deixe que o mundo determine o que você vai vestir. Vista-se como Jesus. Gálatas 3, 26, 27 diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestis. Nos revestimos de Cristo. Nos vestimos de Jesus. Vestir-se como Jesus. A importância da vestimenta espiritual, mais importante do que nossa vestimenta física, é nossa vestimenta espiritual. Isso começa com a colocação de Cristo no batismo. Sem Ele estamos perdidos no pecado e condenados para sempre com o mundo. Tendo colocado Cristo, devemos continuar a colocá-lo, como Paulo escreve aos Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne com os seus desejos, as suas concupiscências. Você está vestido como Jesus? Vista-se como Jesus hoje. Isso é muito importante. Pelo contrário, revistam-se, aqui está noutra tradução, do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E na outra versão, antes, revestivos do Senhor Jesus e não tenhas preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Qual é o coração da questão? Embora as roupas externas sejam importantes, o verdadeiro foco deve estar no coração. A modéstia começa em uma atitude interna de humildade e respeito por Deus e pelos outros. Depois ela se manifesta.
A influência cultural. É importante reconhecer que as normas de vestimenta podem variar entre culturas. No entanto, os princípios bíblicos de modéstia e distinção de gênero devem ser aplicados de forma culturalmente apropriada. O exemplo de líderes. Líderes da igreja e da comunidade têm uma responsabilidade especial de dar o exemplo em termos de vestimenta modesta e apropriada. Seu exemplo pode influenciar positivamente aqueles que os seguem, ensinando as gerações mais jovens. É crucial ensinar às crianças e jovens a importância da modéstia e do respeito pelo próprio corpo desde cedo. Isso ajuda a estabelecer uma base sólida para escolhas de vestimenta ao longo da vida. A modéstia no mundo digital. Na era das redes sociais, a modéstia também se estende à forma como nos apresentamos online. As fotos, conteúdos que compartilhamos devem refletir os mesmos princípios de modéstia que aplicamos em nossa vida cotidiana. Equilíbrio entre moda e modéstia. É possível se vestir de forma moderna, atraente, enquanto ainda se mantém modesto. A chave é encontrar um equilíbrio que honre a Deus, que respeite a si mesmo e aos outros, como já dissemos, e repetimos nesta reta final. O impacto da modéstia no testemunho cristão. Nossa forma de vestir pode ser um poderoso testemunho de nossa fé. Quando nos vestimos com modéstia e respeito, abrimos portas para conversar sobre a fé, lidando com as pressões dos pares. Muitas vezes, especialmente entre os jovens, há pressão para se vestir de certas maneiras. É importante desenvolver a força de caráter para resistir a essas pressões e permanecer fiel aos princípios bíblicos. Modéstia no casamento. Mesmo dentro do casamento, a modéstia tem seu lugar. Embora haja liberdade entre marido e mulher, o respeito mútuo e a consideração devem guiar as escolhas de vestimento, mesmo em privado. O perigo da hipocrisia. Devemos ter cuidado para não julgar os outros com base apenas em sua aparência externa. A verdadeira modéstia é tanto uma questão de coração quanto de vestimento. Modéstia no local de trabalho, já falamos, mas estamos tocando aqui áreas. No ambiente profissional, a modéstia na vestimenta pode contribuir para um ambiente de trabalho respeitoso e focado. Isso também pode ser testemunho silencioso da nossa fé. O papel dos pais, muito importante. Reforçamos aqui a responsabilidade de ensinar e modelar a modéstia para seus filhos. E isso inclui não apenas a escolha de roupas, mas também tudo aquilo que é necessário para uma vida decente. Muito bem. A modéstia e a autoestima, contrariamente à crença popular, a modéstia pode aumentar, na verdade, aumentar a autoestima. Ela nos ensina a valorizar nosso caráter e nossas qualidades internas, acima da aparência externa. O desafio da publicidade, a publicidade moderna, muitas vezes promove padrões de vestimenta que contradizem os princípios bíblicos. É importante desenvolver um olhar crítico e resistir às mensagens que contradizem nossos valores. Modéstia em diferentes estações. As mudanças de estação não devem comprometer nossos princípios de modéstia. É possível se vestir apropriadamente para o clima, enquanto ainda mantemos nosso compromisso com a modéstia. Impacto da modéstia nas relações. A modéstia na vestimenta pode contribuir para relações mais saudáveis. Por quê? Porque vai promover respeito mútuo e vai reduzir a objetificação. Modéstia e liberdade em Cristo. Embora tenhamos liberdade em Cristo, somos chamados a usar essa liberdade com responsabilidade. A modéstia é uma forma de honrar a Deus com nossos corpos. O desafio dos eventos especiais.
Eventos como casamentos, formaturas e festas podem apresentar desafios especiais em termos de modéstia. É importante planejar com antecedência para encontrar opções que sejam tanto festivas quanto modestas. Confesso que aqui, meu Deus do céu, já tive certas dificuldades, porque muitas vezes fui convidada a realizar cerimônias de casamento dentro do templo. E eu eu sempre pus um limite. Você não vai me aparecer aqui no altar com um decote provocante. Então, isso aí, porque senão, antes de subir ao altar, tem que arranjar uma equipe para colocar você numa forma decente, porque o lugar do culto não é lugar para exposição de sensualidade. E sempre fiquei admirada com essa questão de casamento, porque às vezes você conhece pessoas tão modestas, tão sóbrias, mas chega o casamento, parece que não sei, qualquer coisa entra na cabeça e acha que tem que se vestir de forma provocante. Meu Deus do céu, o desafio dos eventos, isso tudo é falta de quê? De convicções, de defender valores, ou até mesmo cegueira espiritual, modéstia na praia, na piscina, ambientes aquáticos, podem ser particularmente desafiadores em termos de modéstia. É importante buscar opções de traje de banho que mantenham o equilíbrio entre praticidade e modéstia. Eu diria o mesmo nas academias, nos jogos, em todo lugar onde nos expomos ao público. O impacto da modéstia na sociedade, quando os cristãos praticam a modéstia de forma consistente, isso pode ser um impacto positivo. A saúde mental. A prática da modéstia pode contribuir para uma melhor saúde mental, reduzindo a pressão para se conformar a padrões de beleza irreais e promovendo a autoimagem muito mais saudável. Já falamos do desafio das redes sociais e aqui tocamos em outro aspecto, que muitas vezes elas promovem a cultura do exibicionismo. Os cristãos são desafiados a manter sua integridade e modéstia, mesmo em suas postagens online. A criatividade. A modéstia não precisa ser sinônimo de monotonia. Há muitas maneiras criativas de se vestir de forma modesta e ainda expressar individualidade e um estilo pessoal belo, decente. O papel da igreja na promoção da modéstia. As igrejas têm um papel importante na educação e promoção da modéstia entre seus membros, através do ensino bíblico e de um ensino prático. O respeito pelo corpo, a modéstia da vestimenta é uma forma de demonstrar respeito pelo meu corpo, como templo do Espírito Santo, reconhecendo o seu valor e a sua santidade. O desafio contínuo, porque o desafio é contínuo. A modéstia é uma jornada contínua, não um destino. Requer vigilância constante e um compromisso renovado diariamente para honrar a Deus em nossas escolhas de vestimenta. Eu digo contínua, porque eu conheço gente que no passado, oh meu Deus, era tão modesto no vestir, mas vai ficando mais velho, parece que vai perdendo a vergonha, eu sei não. Ou vai se acostumando com os valores, como se Deus mudasse. Meus queridos, minhas queridas, Deus é o mesmo, os princípios não mudam. Até uma vez fui pregar lá em Belo Horizonte e o pastor, que é o presidente do conselho, Linhares, disse: Valnice, Deus disse para convidar você, Valnice, ao longo desses anos, eu nunca vi você buscar vaidade, nunca isso, nunca aquilo. Foi falando, e eu fiquei pensando, meu Deus, por que ele tem que fazer esse elogio? Todos nós deveríamos ter a mesma posição quando eu tinha 40, 50, 60, 70 anos, não é? Com o mesmo critério, com os mesmos valores, porque Deus não muda, eu e a Bé não mudam, não é? Na verdade, então, contínuo, o mundo pode mudar, mas Deus não muda, a Bíblia não muda, e eu preciso estar firme. Conclusão, vestindo-se para a glória de Deus. Em última análise, nossa escolha de vestimento deve ser motivada pelo desejo de glorificar a Deus em tudo que fazemos.
Quando nos vestimos com modéstia e respeito, estamos vivendo nossa fé de uma maneira tangível e visível. Conclusão ainda, vestimos para a glória de Deus. O que é modéstia? De acordo com o dicionário Michaelis, em português, modéstia é a simplicidade, a humildade, a ausência de luxos, riquezas e ostentação. A modéstia também está relacionada com o pudor, compostura e decência. É estar de acordo com os padrões morais e também éticos, impostos pela sociedade, e eu diria, impostos pela Bíblia. A modéstia se aplica nas atitudes e também na maneira de vestir-se. Uma pessoa modesta não está preocupada com extravagâncias e acaba optando pelo mais simples, o que não quer dizer desleixado. E eu vou terminar aqui com algo que parece estranho, mas como se vestir para ir na igreja católica? Eu vi isso aqui, eu disse, veja só. Por quê? Isso aqui está de acordo com o que eu falei lá atrás. Se entrar num templo católico, você precisa de respeito, e quando você diz que é o templo, olha só aqui o código católico. Homens, nada de bermuda, chapéu e camisa sem manga na igreja. Coloquem calças e camisa com manga. Mulheres, nada de tomara que caia, decote, costas nuas, ombros e barriga à mostra, mini saia, calças apertadas, leggings ou shorts curtos na igreja. Coloquem saias, calças ou bermudas que não sejam apertadas, que sejam pelo menos até o joelho, e camisas com mangas e sem decote, sem costas nuas. A Igreja Católica estabelece as roupas adequadas aos seus templos por considerar a necessidade de respeito a um lugar de adoração. Na realidade, outras religiões procedem da mesma forma, pois consideram lugar oculto. Esse comentário agora é meu. E quanto a nós evangélicos, pregamos e cremos que nós somos o templo de Deus. Se sou o templo, como devo me apresentar em todos os lugares? Porque aí o templo não é a casa onde eu vou, eu sou o templo, eu sou o santuário, eu sou a habitação do Espírito. Então o Novo Testamento declara que o nosso corpo não pertence a nós, mas a Deus, que nos convertemos em santuários. Fomos convertidos em santuário. Por isso, não reine o pecado em vosso corpo mortal. 1 Coríntios 6,3 diz, o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glorificai a Deus no vosso espírito, na vossa alma, no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Este é o chamado de Deus, santificação total, que envolve conduta, que envolve ética, que envolve moral, por dentro e por fora. Pai querido, louvado e engrandecido sejas tu por confiares tanto em nós e nos dares o teu Espírito. Perdoa nossa ignorância, perdoa as influências que o mundo tem tido sobre nós, tão profundas que nem conseguimos muitas vezes distinguir o erro, porque tornamos práticas tão arraigadas que a nossa consciência já não nos desperta. Remove a calosidade das nossas consciências, ilumina o nosso entendimento, que pelo teu bom Espírito nos fales e nós possamos buscar a verdadeira santidade no espírito, na alma e no corpo, apresentando-nos a ti como santuários vivos que transportam a tua presença e que são canais de santidade, onde quer que esteja e aonde quer que formos. No precioso nome de Jesus, amém, amém.